Olá, estudantes do ensino fundamental. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 60 do Laboratório de Ciências. Vai ser a nossa última aula gravada e faz tempo que a gente utiliza materiais recicláveis, mas a gente não tem uma aula específica sobre como reutilizar um material reciclável para produzir algum equipamento que nós podemos utilizar no nosso dia a dia. E no nosso experimento de hoje, nossa aula de hoje, vou mostrar para vocês como construir um pote de garrafa PET. Então a gente vai utilizar uma garrafa PET para construir um pote, um potinho que vocês podem utilizar na casa de vocês, no dia a dia de vocês, para guardar uma miçanga, guardar pecinhas de montar, enfim, até um quebra-cabeças. Vocês conseguem guardar nesse pote, ele fica bem fechado, bem resistente e reutilizamos essa garrafa de plástico que iria ser jogada no lixo, provavelmente iria para reciclagem, mas nós damos mais uma utilidade para ela antes de gastarmos com a reciclagem, porque sim, reciclar tem um custo, tem um gasto para você reciclar esse material. Não estamos poluindo tanto o planeta, porque a garrafa já foi preparada, já consumimos a matéria-prima para produzir ela, mas nós iremos gastar energia, nós iremos provavelmente causar uma certa poluição no meio ambiente para transformar essa garrafa em um outro quando ela for reciclada. E aqui nós vamos trabalhar então a política dos 3 R's: reduzir, reutilizar essa garrafa para depois nós reciclarmos ela. Então nós vamos trabalhar com a reutilização dessa garrafa PET. Existem muitos brinquedos, muitos outros equipamentos que vocês podem estar utilizando essas garrafas PET. Mas no nosso de hoje nós vamos realizar essa confecção desse potinho de garrafa PET. Vamos trabalhar com a reutilização das garrafas PET, promovendo uma política de sustentabilidade. Então, a política de reaproveitar, reutilizar esses materiais. Vamos também buscar entender a importância da sustentabilidade e da implementação dos 3 R's: reduzir, reutilizar e reciclar no nosso cotidiano. Como que nós podemos implementar os 3 R's no nosso dia a dia? Vamos lá? O pote de garrafa PET. Atualmente é difícil passar uma semana inteira sem se deparar com notícias de acontecimentos do mundo inteiro ligados ao desequilíbrio ambiental, as mudanças climáticas, enfim. É muito difícil a gente passar uma semana inteira sem ouvir alguma notícia sobre uma região está sofrendo com a seca extrema, outra região está sofrendo com muitas chuvas, com tufões, com tornados, o nível dos mares estão subindo, enfim, isso está semanalmente, quase que diariamente nos noticiários. Mesmo quando pode parecer que são situações isoladas, apenas numa cidade específica, e que não está no nosso alcance tomar uma atitude para melhorar isso, sempre temos o que fazer para melhorar as condições do ecossistema e do meio ambiente. Já que todas as pessoas influenciam no meio ambiente, todos nós influenciamos no meio ambiente, a começar pela nossa expiração. Nós estamos liberando gás carbônico para o meio ambiente. Enquanto inspiramos oxigênio, então nós já estamos interagindo com o meio ambiente. Não precisamos ir lá cortar uma árvore ou desmatar, ou enfim, simplesmente por nós existirmos, nós estamos interagindo com o meio ambiente. Nós precisamos consumir alimentos. Esses alimentos são produzidos no meio ambiente. Precisa ser plantado, precisa ser tratado, um animal que precisa de pasto, enfim, nós interagimos de maneira direta com o meio ambiente. Só o fato de produzirmos lixo diariamente já é capaz de ilustrar a nossa relação com o meio ambiente e a nossa responsabilidade com ele e com a questão ambiental.
Nós estamos produzindo lixo em grande quantidade. Apesar de nós reciclarmos, nós produzimos uma grande quantidade de lixo. Compramos alguma coisa no mercado, um pão no mercado. O pacote do pão vai para o lixo. O pacote de plástico, de papel, é reciclado. Mas existem algumas regiões que não têm esse costume de reciclagem. Deveriam. Porque é uma questão ambiental que nós estamos impactando, nós influenciamos no meio ambiente. Para fazer alguma coisa a esse respeito, coloque em prática o conceito dos 3 R's. Vamos tentar colocar em prática esse conceito de reduzir. Reduzir o quê? Reduzir o consumo desses equipamentos, desses materiais. Hoje em dia existem garrafas de refrigerante que são retornáveis. Invistam nessas garrafas. Por quê? Porque você vai conseguir reabastecer o líquido apenas, deixando o frasco intacto, sem precisar gastar com a produção de um novo frasco. Não, você vai reutilizar o mesmo frasco. Já viemos para o segundo R, reutilizar. Nós vamos transformar ele em outras coisas. Nós vamos reaproveitar ele, no caso dos frascos retornáveis. E por fim, reciclar. Poxa, o frasco retornável furou, ou enfim, a garrafa de plástico não tem mais utilidade, está toda cortada. Então a gente pode reciclar. Dar um destino apropriado para essa garrafa de plástico ou para outros materiais do nosso dia a dia. O que inclui mudanças no comportamento para diminuir o impacto do lixo na natureza. Lembre-se que a geração de resíduos é precedida pela extração de recursos naturais, que é outro impacto sobre o meio ambiente, outra ação que impacta sobre o meio ambiente. Nós precisamos retirar os recursos naturais para a produção dessa garrafa PET. Então, nós vamos estar impactando o meio ambiente, vamos estar impactando na produção dela, no refinamento desses recursos naturais. Vamos estar impactando na compra desse produto, que precisa ser transportado da fábrica até o supermercado. Isso tem um gasto com combustível, liberando também gases poluentes, enfim. Nós impactamos no meio ambiente. E na nossa atividade de hoje iremos trabalhar o conceito de reutilização dos materiais através da transformação de uma garrafa PET em um pote multiuso. Então esse potinho você pode ter várias utilidades para ele. Não é muito grande, mas é um potinho que fica bem fechadinho, protege bem os seus materiais ali. Reutilizar. Procure reutilizar os objetos antes de jogá-los fora. Com criatividade, é possível muitas vezes encontrar novas aplicações ou utilidades para coisas antigas, proporcionando assim uma segunda vida aos produtos e materiais, diminuindo o desperdício. Quais são os materiais que nós vamos precisar para construir esse nosso super pote de garrafa PET? Uma garrafa PET, vá! Precisaremos de uma tesoura e materiais para decoração. Vamos utilizar também uma régua e uma caneta para fazer as marcações ali e ficar mais claro de entender aonde nós vamos realizar os cortes. Procedimento: cortar a garrafa um pouco abaixo do meio na linha entre a parte lisa e a parte curvada da garrafa. Então nós temos essa parte lisa e a parte curvada da garrafa. Nós vamos cortar nessa linha aqui a nossa garrafa. Então, nessa região, nós iremos fazer o corte da garrafa em toda a circunferência dela. Começamos com... Quem for fazer em casa pede ajuda para um adulto, pelo menos para essa parte de início. Começamos com a nossa faca. Se você tiver uma faca quente, ela funciona um pouquinho melhor. Se não, dobra um pouquinho a garrafa e com a tesoura você inicia o corte. Legal, vamos cortar nessa região.
Essa parte de cima nós não vamos utilizar nesse nosso pote, mas existem muitas outras coisas que vocês podem fazer. Dê uma olhada na internet aí, vocês vão encontrar uma grande variedade de reutilizações para essa parte da garrafa. Vamos lá, próximo passo. Vou endireitar aqui, mas já antes de concluir, vou explicar para vocês o que vamos fazer no próximo passo. A parte de baixo da garrafa apresenta algumas curvaturas. Então, nós temos algumas curvinhas aqui, se vocês observarem na garrafa, semelhantes a linhas verticais. Ao todo, são aproximadamente 10 linhas. Em 5 delas, devem ser feitos cortes de aproximadamente 5 centímetros. Então, a gente vai cortar linha assim, aproximadamente 5 centímetros, linha não, linha assim, linha não. Linha assim, vai ficar um pouquinho torto, linha assim, linha não, linha assim, linha não, linha assim, linha não e linha assim. Então, a gente vai fazer esses cortes de aproximadamente 5 centímetros ainda. Uma pausa no vídeo para a gente realizar esses cortes e nós já retornamos. Então, terminamos aqui, já cortamos as linhas de maneira intercalada e já aproveitei e fiz o próximo passo. Deixei as pontinhas aqui da nossa garrafa arredondadas, justamente para evitar alguns possíveis cortes ou perfurações. Posteriormente, basta parar as extremidades para não machucar a mão, foi o que a gente já fez, e dobrar as abas formadas para o interior da garrafa. Elas ficarão sobrepostas umas às outras e o pote será fechado. Será mesmo? Vamos sentar? Então, dobramos as abas que ficarão sobrepostas umas às outras. Uma sobre a outra, elas vão sendo dobradas. E aí nós temos o nosso potinho fechado. Olha, nós ver que ficou bem bonitinho. Então, um potinho que pode ser utilizado para guardar várias coisas dentro, clipes, pode ser utilizado para guardar, sei lá, ponta não, mas pedaço de lápis ou lápis menores, giz de cera, enfim, uma vasta quantidade de coisas que você pode guardar, até pecinhas de quebra-cabeça, como eu comentei anteriormente. E para abrir, basta erguer as abas e na sequência oposta a que elas foram fechadas. Então, vou abrindo elas na sequência oposta a que elas foram fechadas. Comecei a fechar assim, indo para esse lado e termino de fechar e fica bem resistente. E para abrir, basta seguir o passo a passo contrário, certo? Legal, né? Para finalizar o pote, ele pode ser confeccionado da maneira que você preferir. Com fita adesiva, com desenhos, com adesivos, você pode colar e confeccionar e deixar o seu próprio pote com a aparência que você quiser. Legal? Então, através de uma atividade extremamente simples, uma garrafa PET, que seria descartada à reciclagem, pode receber uma nova utilidade, contribuindo para o conceito dos 3 R's, no qual ela foi reutilizada antes de ser reciclada. Então, ela está sendo reutilizada. Que legal! E essa pequena ação evita o consumo de um pote de plástico novo. Então, nós estamos utilizando os 3 R's de 2 maneiras. Nós estamos reutilizando a garrafa de plástico, a garrafa PET, e nós estamos reduzindo o consumo, a compra de um pote. A gente precisa de um pote para guardar algum parafuso, algum equipamento, enfim, fios. A gente não vai precisar comprar eles. Por quê? Porque nós estamos reutilizando uma garrafa PET, reduzindo esse consumo, que posteriormente poderia poluir o planeta, colaborando assim com a preservação dos nossos ecossistemas. Pessoal, foi o nosso experimento de hoje, nosso produto de hoje, nossa atividade hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês façam em casa um potinho desses para guardar algumas bugigangas que vocês tenham. E se gostaram da atividade de hoje, espero que vocês assistam o vídeo para ver bem certinho, passo a passo, veem que é extremamente simples de seguir. E
nos vemos no nosso próximo experimento.